Mas eu vi aquelas coisas que foram esclarecidas hoje e certamente terão que ser aprofundadas e temos que terminar em punição, aquela coisa escandalosa da verdadeira usina da morte, do verdadeiro laboratório da morte que se produziu nessa tal Prevent Senior. Vocês viram isso? Quem não viu precisa ver. Olha, eu só tinha lido coisa parecida nos laboratórios tenebrosos do nazismo, em que pesquisas feitas com seres humanos subjugados eram feitas com consequências mortais que deformavam as pessoas. Pois bem, aquilo que parece coisa de um passado aterrorizante que a humanidade vivenciou durante o terrível flagelo nazifascista, parece estar acontecendo no Brasil aqui e agora. Sabe o que está acontecendo? A denúncia básica que nós temos que apurar profundamente, a CPI tem obrigação moral, e acho que nada mais é tão mais grave do que isso, é que o governo parece ter acertado uma experiência macabra que queria tentar com todos os brasileiros. Deixa eu explicar para vocês. Os malucos que orientam o Jair Bolsonaro, aproveitando que ele é um ser mau, perverso, que não tem entranhas, não tem empatia de coisa nenhuma, o Bolsonaro ouviu a conselheiros macabros de que o Brasil devia tentar aquilo que esses loucos chamam de imunidade de rebanho. Na maluquice desses doidos, assassinos, genocidas, se todo mundo fosse contaminado ao mesmo tempo, a pandemia seria mais breve. O que eles não sabem é que essa imunidade de rebanho, deixada assim, produziria 6, 7, 8, 10 milhões de mortes, sabe lá Deus quantas mortes seriam produzidas. Mas mais grave do que isso, deixado solto, o coronavírus teria se adaptado muito mais velozmente e muito mais complexamente, impedindo que as vacinas tivessem eficácia para prevenir e para debelar essa pandemia. Pois bem, como o SUS resistiu, os bons profissionais de saúde, que infelizmente são a maioria, resistiram, os governadores, os prefeitos resistiram, o Supremo Tribunal resistiu, o Bolsonaro, isso é o que ficou esclarecido hoje, montou um gabinete paralelo, aproveitando a canalice do ministro da Saúde, um general da Ativa chamado Pazuello, um general da Ativa, atenção Exército Brasileiro, vocês são uma instituição importante que a sociedade brasileira tem respeito e deve ter respeito. Não é possível contemporizar com gente desta qualidade moral, desta qualidade criminosa. Pois bem, o general Pazuello acertou a conexão e o Bolsonaro montou um ministério, um gabinete paralelo, encarregado de forçar a mão. Já que o setor público resistiu, não aceitou, o Bolsonaro contratou uma empresa de saúde privada, uma empresa de plano de saúde privada, e ali determinou as experiências nazistas, macabras, assassinas, genocidas, cujo conhecimento nós estamos tomando agora, com depoimentos absolutamente chocantes. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram, por exemplo, tratamento injetando, eu sou leigo, injetando ozônio, que é uma espécie de gás baseado em oxigênio, ou basicamente oxigênio concentrado, no ânus das pessoas. Tratamento esse que nunca foi homologado por nenhum padrão sanitário. Injetaram ozônio no ânus de cidadãos e cidadãs de idade nesses hospitais nazistas a serviço dos experimentos cretinos e criminosos, assassinos do senhor Jair Messias Bolsonaro e da sua quadrilha. Fizeram mais. Para desenvolver protocolos de cloroquina, para desenvolver protocolos do tal tratamento precoce que não existe na ciência, que foi banido pela Organização Mundial de Saúde já nos primeiros momentos, superada a curiosidade natural, a perplexidade natural, as tentativas, erro com que nos primeiros momentos se enfrentaram. Nós estamos falando de depois que a ciência pacificou que esse tratamento precoce não existe, eles, sem autorização dos pacientes, sem autorização das famílias dos pacientes, fizeram isso. E as pessoas morreram não só de Covid, mas também de sequelas produzidas e provocadas por esse tipo de tratamento precoce anticientífico que, ao invés de remédio, virou para muitas pessoas, vamos saber quantas pessoas, veneno. Ou seja, são assassinos despudorados a serviço de uma experiência macabra no laboratório da morte montado pelo senhor Jair Bolsonaro, em conluio com uma empresa nazista chamada Prevent Senior. Esse foi o depoimento que nós assistimos na CPI. Não é possível que os brasileiros estejamos tão gelados, estejamos tão frios, estejamos tão irresponsáveis com a sorte dos outros,
que nós não vamos exigir. Atenção, Ministério Público. Não é preciso esperar a CPI. Atenção, Ministério Público. Atenção, Poder Judiciário. Não é possível que um tipo de coisa, de experiência macabra, assassina, genocida como essa, vá ficar impune. Eu vou fiscalizar isso, vou cobrar, mas o que nós precisamos saber agora é isso. Para além de terem prescrito e matado pessoas, fraudaram os documentos do registro de óbito. Isso mesmo, fraudaram o registro, colocando causa da morte, outras coisas, outras comorbidades. Agora a gente entende por que o Bolsonaro, revelando o nazista que ele representa, o assassino irresponsável que ele representa para o país, disse recentemente que a Covid-19 apenas abreviou, olha o que esse cidadão falou, apenas abreviou por dias ou semanas a morte de muitas pessoas. São mães, são pais, são avós, são maridos, são esposas, são filhos, o senhor Jair Messias Bolsonaro, a quem o senhor assassinou. A senhora Prevente Sênior assassinou. Nós vamos cobrar a responsabilidade de cada um de vocês agora, ou Deus está vendo e esperará vocês com devida punição por esse tipo tão hediondo de crimes. Eu fico indignado.